pode brigar com amigo, né? Deus não gosta. E deixa eu falar com você. Os amigos nós escolhemos. Os inimigos nos escolhem. Você não escolhe inimigo. Você escolhe amigo. E os inimigos se levantam. E os amigos, nós projetamos tudo que nós somos nele. Nós acreditamos nele porque projetamos tudo que temos, que somos nele. Há pessoas que têm muitos amigos. Como ele começou aqui dizendo, eu tenho poucos amigos. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Amigo, que eu disse para ele, é aquela pessoa que procura, mesmo se o outro há muito tempo não liga, ou telefona, ou faz qualquer coisa. Se procura e não cobra. Eu tenho um amigo que mora em Itabirito, se não me engano, e ele sempre me liga dizendo a mesma coisa. Eu nunca pergunto a ele por que tem tanto tempo que ele não me liga. Às vezes eu ligo para ele, ele tem um nome muito bacana, Arthur Emanuel, é da Presbiteriana. Então eu digo para ele, e aí, Emanuel, primo, como é que você está? A piadinha que tem entre pastores, né? Primo é aquele que não é da mesma denominação, tudo. A gente nunca pergunta por que você sumiu, porque amigo não cobra. Amigo é amigo. Amigo é aquele cara que anda no meio da rua com você e ele te empurra se os dois forem atropelados. Se estiverem na iminência de ser atropelado. Ele anda na calçada e vê você vindo, ele sabe que você tem um problema, que você pode até pedir a ele dinheiro, mas ele não muda o lado da calçada. Ele se mantém ali. Amigos são como os amigos de Jó, que vieram porque tiveram a notícia de que o amigo estava mal. Vendo ao longe, a Bíblia diz, rasgaram suas vestes, jogaram terra sobre si. Se sentaram ao lado do amigo. Amigo é aquele cara que entra na vida da gente e se senta ao lado. Ele talvez não tenha nenhuma só palavra para nos dizer, mas só o fato de estar ali. No dia 14 de janeiro desse ano, depois de 47 dias, eu fui diagnosticado com câncer. E esse diagnóstico não é uma coisa barata, não é fácil. Na realidade, quando alguém diz para você, você tem câncer, a interpretação é atestado de óbito. Pode escolher o lugar que você vai colocar seu corpo lá no cemitério. Eu fui acometido de câncer. O meu ano começou assim, olha. Na virada do ano, fomos para a igreja. Quando saímos de casa, esquecemos a chave com a nossa filha, que estava em outro lugar. Ela só iria voltar no dia seguinte. Então nós dormimos na garagem, eu e minha esposa, e nós dissemos assim um para o outro, começou bem esse ano, está prometendo, e prometendo estava e cumpriu. Câncer, na pirâmide das dores e doenças, ela está lá em cima. Naquele momento que eu descobri que eu tinha câncer, a pergunta que eu fiz a Deus foi, é necessário, Senhor? Porque se é necessário, eu aceito. Mateus capítulo 1, no versículo de número 18, diz assim, estava Maria, ainda não desposada com José, achava-se grávida pelo Espírito Santo de Deus. Você já leu isso aí de uma maneira diferente? Porque o que está dizendo aí é o seguinte, tinha Maria a idade adequada para se casar, ela tinha um noivo, mas Deus entrou na vida dela e mudou os planos da vida dela. É isso que está escrito aí. Ele não falou nada para Maria, ele não perguntou se Maria queria, se achava interessante ou não. Deus simplesmente entrou nela, no plano dela e disse, você não vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Quantos anos tinha Maria nesse momento? Talvez um pouco menos ou mais do que eu vou dizer aqui agora, mas não muito. 14 anos de idade. Ela era uma moça de uma cidade que fazia planos para a sua vida. Ela tinha projetos de vida. Talvez ela desejasse algum tipo de vida que Deus disse para ela, você não vai viver essa vida. Deus às vezes nos escolhe quando a gente nem sabe se é capaz. Na escola dominical eu contei para os irmãos que 2 outras vezes eu também fui acometido de uma doença grave. Mas dessa foi a pior de todas. Eu vou mostrar para vocês uns trechinhos do filme, se o pessoal conseguiu colocar lá. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu falo da volta de Jesus. Se chama Escatologia Fácil com Israel. Mas lá eu resolvi postar um documentário
contando a minha história, porque as pessoas têm a mania de contar a história errada. Geralmente o crente, quando sofre, ele conta: eu tive muita fé, e eu acreditava todo o tempo. Eu não tive muita fé, e nem acreditei muito tempo. Eu senti dor, eu reclamei, eu falei que estava demais. Em alguns momentos eu disse: Senhor, eu estou pronto para morrer, pode me levar. Porque eu acredito muito no crente humano. Então, no documentário que você vai assistir, eu sou humano, e não vou mudar isso. Mas Deus chegou para mim, dia 14 de janeiro desse ano, e disse: eu tenho um plano para a tua vida. E eu disse para ele: eu também, Senhor, eu estava querendo mexer na igreja, querendo ampliar um pouco, querendo... Não é isso não. É o seguinte: você vai perder sua vida esse ano. Quimioterapia, R$14.000 cada encontro com os remédios. R$14.000. E depois dos R$14.000, eu ainda tinha que pagar uma dentista, porque a boca da gente estoura toda por causa da quimioterapia. E tinha que pagar os insumos, os enfermeiros do hospital. Total em torno de R$21.000 todo mês. Plano de saúde? É claro que tem. Mas ele diz assim: não, isso aí não está na conta, não. Quando foi no começo da pandemia, Deus colocou no meu coração para eu entrar na internet e começar a falar com as pessoas. E comecei a fazer lives. Live é uma coisa para gente louca fazer, gente doida, gente normal não faz aquilo. Você vê um celular e fica olhando para ele, conversando com pessoas que supostamente estão do outro lado te dando atenção. Mas às vezes não. Eu comecei a perceber que entravam pessoas de toda parte do mundo, então eu achei: estou ajudando alguém. E fazendo lives, eu fiz a milésima, a gente nem descobriu como é que fala isso lá, 1411 lives ontem. 1411. Desde a primeira eu disse: Senhor, não vai fazer a segunda não. É muito ruim. Isso vai abençoar quem? Até que chegou um momento em que eu descobri que estava abençoando algumas pessoas. Eu me lembro de uma vez que o Senhor falou no meu coração: você está falando com uma senhora que mora em uma casa pintada por dentro de rosa bebê e por lá de fora de verde bebê. Eu falei com o Senhor: eu não vou falar isso não. Eu vou passar vergonha de não existir essa mulher. Eu falei: olha, tem uma pessoa que mora assim nessa casa, de um mau gosto terrível. E ficou aquele silêncio. Eu falei: está vendo aí? Virei falso profeta. Quando eu desliguei, o telefone tocou. A mulher e o marido chorando a prantos, porque eles haviam pintado a casa no dia anterior. E ela falou: nós pintamos ontem. E ela tirou foto dentro e fora de casa. Você sabe o que isso significa? Que Deus está usando você não sabe nem para quem. E quando eu achava que eu estava pronto para a minha carreira chegar ao fim, eu sou pastor há 34 anos. Quando eu estava pronto para... basta. Aí o Senhor disse: não, ainda não. Tem uma coisinha para provar você aqui. Um câncer. Eu decidi naquele momento que eu iria fazer tudo menos reclamar. E eu não consegui cumprir isso. Mas eu decidi falar com Deus e deixar a minha vida falar com as pessoas. Eu fui perdendo peso. Uma vez eu fui passar a mão na barba, a barba saiu na minha mão. E eu fui ficando magro e feio. E feio eu já sou. Eu fiquei pior. E eu olhava para minha esposa e falava: meu Deus, acabou tudo. Lá na escola dominical, eu falei com o pessoal: quem é que estava na escola dominical? Só para eu perceber aqui. Então vocês repetem comigo: mas aonde Deus põe ponto, onde você põe ponto, Deus põe vírgula. Você diz: acabou, Deus diz vírgula, ainda não. Vamos continuar. Se eu tivesse que dar um tema para a mensagem de hoje, ela seria assim: é difícil, é complicado, é pesado, mas é possível. Vamos dizer: é difícil, é complicado, é pesado, mas é possível. E sabe por que é possível? Porque você serve ao Deus verdadeiro. Quero começar dizendo o seguinte: eu conheci um grande amigo, chamado Espírito Santo de Deus. Eu o chamo de grande amigo, porque quando eu me converti, eu era roqueiro. A minha aparência não era legal. E eu decidi ser um cara contra a igreja, porque aos 8 anos de idade eu fui batizado no Espírito Santo. Aos 9 anos de idade eu dava aula para os meninos da minha idade para baixo na escola dominical.
Aos 11 anos eu fui superintendente da escola bíblica dominical. Aos 16 anos eu me separei da minha família e fui morar sozinho e vivi a rebeldia. Aos 19 anos eu voltei e quando voltei já entrei para o seminário e aos 20 anos, 21 anos eu estava pastoreando já. Nada foi tão difícil na minha vida quanto receber a notícia: você tem câncer. Eles sentam você em uma cadeira e põem em você um monte de agulha, e você vê aquele monte de remédio entrando no seu corpo. Às vezes, a veia não suporta, então ela estoura, como aqui na minha mão, que deixou uma marca bem forte. Mas se eu tirasse aqui, descobrisse aqui meus braços, vocês iam ver muitas marcas assim. Chegou um momento que eu cheguei a dizer para o médico: se você não me der alta amanhã, eu vou fugir. Aí a médica olhou para mim e disse: vai fugir? Virou para a Elaine, minha esposa, e disse: ele foge. A minha esposa disse: ele foge, ele é doido. Então ela me deu alta. Eu ia fugir mesmo, estava pronto para fugir. Mas há coisas na vida que você nunca vai conseguir fugir delas. Eu poderia fugir do hospital, eu poderia fugir do médico, mas eu não poderia fugir do desígnio que Deus me deu: você tem câncer. No dia 4 de julho deste ano, eu recebi a notícia da médica: você está 100% curado. Só que nós sabemos responder às ordens boas de Deus. Sabemos aplaudir a Deus com notícias boas. Mas qual de vocês é capaz de aplaudir a Deus na notícia ruim? Maria não recebeu uma boa notícia, porque Maria recebeu a seguinte notícia: você está grávida do Espírito Santo, a sua vida daqui em diante é cuidar do Filho de Deus, você vai viver para Ele. Seu marido vai achar que você me traiu, que você traiu a ele, os amigos vão dizer que você ficou com um soldado, que é assim que os judeus pensam que Maria teve um filho com um soldado romano que se chamava Jesus. Você vai perder sua vida, você vai passar a vida toda cuidando de alguém para mim. E ela disse: amém, eu aceito. Como é difícil deixar Deus cuidar da vida da gente. Como é complicado. Não é fácil. E hoje eu vim aqui falar da tua dor e não da minha. Porque a minha eu superei. Eu espero que você supere a sua. Eu vou pedir ao pessoal da mídia para passar um pedacinho do documentário que eu fiz, e eu vou parar e depois a gente passa o restinho. O documentário tem 10 minutos, então 5 minutinhos, depois mais 5. Pode passar, pessoal? O dia de amanhã é como a gente poeticamente diz: minha vida é um livro aberto e as próximas páginas estão brancas. Eu vou escrever uma minha história. Você não sabe o que está falando, porque a gente não sabe quando vem agora. A Bíblia diz tudo sobre o tempo, só me diz uma coisa: quanto tempo você tem? Ali é
e eu não teria mais força sobre mim ou domínio sobre mim. E de repente você começa a perceber que tudo que você faz por aquilo que é importante. Confesso que por um momento eu duvidei que alguma coisa boa poderia acontecer. Senti muito medo, angústia, aperto no coração. Eu trabalho para ter recursos por causa disso. De repente eu me vejo impossibilitado. Como se não bastasse já vivenciando toda essa dor, eu recebo a notícia que meu pai tinha sofrido uma queda. Depois de 18 dias, ele veio a falecer. Eu vivi intensamente alguns dias, sabe? E muita tristeza, muita dor. Fiquei sentado por 47 dias sem conseguir dormir. Às vezes eu ligava a televisão, eu passava a madrugada inteira na televisão ligada. Os homens maus, beberrões, pecadores, aproveitando a vida. E você ali sentado, sem saber se você poderia se levantar para poder ler a Bíblia. Eu ainda tenho momentos que eu entro em debates com Deus. Eu não consigo ver amor nessa história. E principalmente qual é o propósito disso. A nossa guerra acontece aqui dentro da nossa vida. Porque o grande problema de doenças como câncer é você acreditar em você. Os remédios começam a te dominar e você começa a perceber que você não é dono do seu próprio corpo. Desde o ponto que era constante, eu cheguei a contar, em média, 14 vezes por dia. E foi nesse momento que a gente descobriu que o caminho para tratar o câncer era muito mais complicado do que a gente imaginava. Em média, R$14.000 cada quimioterapia. Você começa a sentir que você está emagrecendo, está perdendo massa muscular. A ideia de Deus é que o homem olhe para si mesmo. Por mais difícil que seja guardar essa imagem, ou aceitar essa imagem que tem hoje, é aceitar que este cara fraco sou eu mesmo. Porque eu rejeito a imagem da fragilidade, da fraqueza. Eu acho que aqueles que são super é que não são eu mesmo. E onde é que eu achei minha válvula de escape? Orar e fazer desenhos. Os desenhos significam a expressão minha alma, a expressão do meu momento com Deus. Uns falam de alegria, de tristeza, de luz. Quanto mais cor, mais estressado eu estou. E quanto mais opaco, mais tranquilo eu estou, porque eu perco a força. E é isso que os desenhos significam. Vi um documentário de um especialista falando sobre peixes, que ele libera muitas bolhas como se fosse figura de um afogamento. O que eu queria dizer é que eu ensinar. Houve um momento em que eu comecei a perceber que tudo que estava acontecendo era Deus pedindo o controle da minha vida. A hematologista disse para mim uma vez: você está no fundo da piscina e você precisa logo nadar e sair do fundo da piscina. Olhava para minha esposa e meus filhos em casa e eu comecei a entender que eu tinha que respirar e eu tinha que me salvar por causa dos meus filhos e da minha esposa. E Deus devolveu o ar para mim. Dê uma paradinha agora, por favor, querido. Pode parar o vídeo um pouquinho. Depois desse diagnóstico, ficou difícil para mim cantar algumas canções da igreja. É difícil você estar naquela situação e cantar fé. Mas eu falei com o Senhor: eu não vou deixar de pregar. Eu não parei um só dia de pregar. E a música que eu mais cantei é essa: quando estou só e fraca está minha alma, e os meus problemas tentam me abater, eu simplesmente espero no silêncio até sentir tua presença aqui. Me levantou acima das montanhas. 47 dias seguidos sem dormir. Deixa eu dizer uma coisa para você que está doente e veio aqui hoje. Deus me mandou vir aqui hoje para dizer a você que Ele tem remédio para você. E você deve colocar fé nesse negócio. 47 dias. Quando tinha lá para o 38º dia, a dor era muito grande.
Eu tinha nódulos do tamanho de um limão aqui, da orelha até o abdômen. E aqui elas cresciam um pouco, e estava do tamanho de uma laranja. A dor era muito intensa, então eu entrei para o meu quarto e comecei a chorar. Eu fui chorando, chorando, chorando. Chegou um enfermeiro e disse para mim assim: Israel, fica tranquilo, pega na minha mão. Lá no meu quarto tem uma poltrona que a gente se assenta para trocar o sapato. Então ele disse: senta aí, colocou uma almofada na minha nuca e disse: respira, você vai dormir um pouco. Eu dormi 4 horas. Eu levantei, fui até minha esposa e disse para ela: meu amor, esse enfermeiro que estava lá no quarto agora é bom, pode chamar ele mais vezes. E ela disse: que enfermeiro? Aquele que colocou um travesseiro na minha nuca, olha lá o travesseiro. Não tem enfermeiro nenhum, meu amor. Eu não contratei ninguém. Eu e sua filha ficamos vendo você conversar como se você estivesse louco dentro do quarto, delirando. Deus mandou alguém me visitar. E eu quero dizer para você que esse mesmo enfermeiro, ele está disposto a ir na tua casa também. E tudo que ele espera não é que você tenha uma super fé e esperança, mas que você clame a ele, mesmo sem fé e sem esperança. 5 dias depois dessa visita, eu tive mal para morrer. Eu comecei a desfalecer dentro do banheiro. Gritava minha esposa e ela não ouvia minha voz, até que ela ouviu um barulho de queda. Ela foi lá, me pegou, me colocou no sofá, me cobriu. E ela começou a orar e dizer: Senhor, não leva o meu marido agora. Não leva o meu marido agora. Não leva o meu marido agora. Eu olhei para a porta e lá estava o enfermeiro. Então eu disse para ela: meu bem, o enfermeiro voltou. Ele sempre volta, meu irmão. Ele nunca deixa o seu sozinho. Se você está vivendo isso na tua casa, uma doença, uma enfermidade qualquer, eu quero que você saiba que Deus está presente todo o tempo. 14 mil reais de quimioterapia. O que eu podia fazer, eu não tinha como pagar. O primeiro valor que eu tinha que pagar veio quando a médica, o primeiro atendimento, ela disse: amanhã você tem que me trazer um exame lá de Belo Horizonte. E nós fomos saber quanto custava o exame, 5 mil reais. Eu disse para minha esposa: nós vamos, eu tenho que trazer o remédio, tenho que trazer o exame para continuar, nós vamos buscar isso. E ela disse: de onde nós vamos tirar dinheiro? Eu não sei, a gente vai dividir no cartão para fazer alguma coisa. Quando uma irmã dos Estados Unidos da América me ligou, falou: pastor Israel, você não me conhece, mas eu te sigo nas redes sociais. E Deus me mandou. Eu gastei $100 mil com meu marido e eu não consegui salvá-lo. Mas Deus disse para mim: salve o Israel. Eu estou ligando para o Senhor para dizer que o Senhor não vai passar necessidade. Estou te mandando uma oferta. Na hora que nós abrimos o valor do banco, 5 mil reais. Nós pagamos à vista, pastor. Saímos dali de cabeça erguida, fomos para casa e começamos a entender: não sei o que Deus quer fazer, mas Deus quer fazer alguma coisa. 21 mil reais todos os meses tinham que sair da nossa carteira. Quando irmãos começaram a me ligar de vários lugares, vocês vão ver ali eu falando. Mas eu queria dizer para você o seguinte: olha, quando Jesus decide mudar a tua história, aceita, vai ser melhor. Quando Jesus diz para você: eu quero o controle da tua vida, aceite. Ele sabe o que está fazendo melhor do que você. Eu tive muitos momentos interessantes durante a minha doença, a ponto de dizer para mim mesmo: eu precisava do câncer. Eu precisava do câncer. Eu precisava aprender um novo caminho de humildade, eu precisava ser mais simples do que sofisticado. Eu precisava entender que Deus gosta das coisas simples, eu precisava entender qual é o valor real de Deus, eu precisava descobrir que eu tenho amigos. E o grande problema não é ter amigos, olha para mim. O grande problema é: você é amigo de quem? Quem olha para você e diz: lá vem o meu amigo. Muitos que se dizem amigos não são amigos de ninguém. De ninguém. Maria, pega a tua história de vida, guarda ela no armário, porque a partir de hoje você vai ter uma história que eu quero. Esse foi o pedido que Deus fez a Maria, fez a mim também. Israel, guarda a tua expectativa desse ano, e eu tenho algo para você viver. Eu tenho um câncer, pega esse câncer, fica com ele vai ser útil para você no futuro.
diante de Deus, o que eu vou falar aqui agora. Eu disse para Deus: Senhor, se a minha vida te glorificou como pastor, a minha morte tem que te glorificar também. Eu não sei como, mas eu quero que o Senhor use isso para glorificar o teu nome. Eu estava fazendo quimioterapia, a dor ainda estava forte. Quando eu falei com minha esposa: traz um papel e um lápis para mim. Ela: para quê, meu bem? Eu quero desenhar. E eu comecei a desenhar. No dia 12 de julho desse ano, eu fiz uma exposição de arte. Depois eu mostro para vocês alguns dos meus desenhos, se vocês quiserem. E fui convidado pelo Jornal da Cidade para fazer outra exposição de arte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Doença, problema não devem parar você. Antes, faça aquilo que o inimigo não espera. Faça da tua dor uma arte. Faça da tua dor alguma coisa que o inimigo vai olhar e vai dizer: não é possível que esse cara ainda consegue achar força. Seja surpreendente para o inimigo. Quando ele te perturba, ele quer que você pare, que você fique em silêncio. Decida hoje andar e fazer. Eu estava dizendo para o pastor que eu estava com um problemão na igreja, então eu estava muito cansado. Eu disse para um irmão assim: olha, você assume o culto lá, eu não vou hoje. Então ele disse: ok, pastor. Quando foi dando a hora do culto, me dando agonia. Ah, eu vou lá ver. Eu falei com minha esposa: eu vou lá no culto. Ela disse: não, meu bem, fica aí, você precisa descansar. Não, eu tenho que ir lá. Eu desci, cheguei na porta do carro, virei a chave, abri, entrei. Não vou não. Era a minha folga. Desci. Quando eu estava no elevador, voltando para casa de novo. Aí eu falei: não, eu tenho que ir lá. Apertei outro botão e desci de novo. Cheguei na porta da igreja, eu disse ao rapaz que ficou responsável pelo culto: quem vai pregar hoje? Porque eu queria cumprimentar a pessoa. Ele disse: você quer pregar? Eu parei: não, eu quero. Abri a Bíblia naquela hora e falei: Senhor, fala comigo agora em nome de Jesus. E preguei. Qual foi o resultado? Eu resolvi um grande problema da igreja naquela noite. Eu resolvi um problema que eu jamais imaginaria que seria daquela forma. A pessoa que era o grande problema se levantou e disse: eu peço perdão a toda a igreja. E eles começaram a aplaudir. E eu falei: meu Deus, como o Senhor conseguiu resolver esse problema de uma maneira tão fácil? A Bíblia fala de Jacó e que ele esperava ver o seu irmão. E eu não sei se você sabe, mas o que Jacó estava pedindo a Deus era: mata o meu irmão. E ele lutou com o anjo no Val de Jaboque uma noite inteira. E o que ele queria é: mostra ao meu irmão que eu sou do Senhor, eu estou do teu lado. E Deus se negou a fazer isso. Olha para mim. Deus não vai usar o mal para promover você. Ele vai usar você para vencer o mal. E eu quero dizer a você hoje que está aqui doente: talvez seja hoje o começo da sua reviravolta. Vai mudar tudo dentro de você. Quem é o rapaz que toca piano ali, por favor? Se ele estiver aí. Deus vai resolver o teu problema. Qual é o teu problema? Pastor, eu tenho doença. Esse não é o problema. O problema é o que te colocou na rota de colisão com essa dor, com essa enfermidade. Depois do câncer, eu disse para mim mesmo: eu precisava dele. A única marca que o câncer deixou em mim está no meu pescoço. E vocês vão ver que há uma sequela que vai passar daqui a alguns meses. Movimentos involuntários e rigidez, tudo isso faz parte do tratamento. A ponta dos meus pés está preta e a unha está sendo trocada. Graças a Deus que eu tinha uma unha muito feia aqui. Sabe, Deus sabe o que faz. Deus sabe como faz. Um irmão me viu pela internet, amigo, e ele disse assim: pastor, eu não dou conta de ver você não. O meu filho disse para mim: pai, você não merece isso. Eu disse para ele: como não, meu filho? Eu coloquei Jesus na cruz do Calvário. Eu coloquei Jesus na morte. Como eu não sou merecedor? Eu sou merecedor. Olha para mim, meu irmão. Pare de dizer para Deus que você não merece essa luta. Vença essa luta em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Davi, guerreando agora em favor dos seus inimigos, ele volta de uma série de guerras, ele entra numa cidade chamada Ziklag. E ao entrar ali, primeira visão que ele tem: casas queimadas e a família sequestrada. Então ele disse assim:
Senhor, por que o Senhor fez isso? E todos começaram a chorar e, olhando para Davi, desejavam apedrejar Davi e diziam: você é o culpado. Olha para mim, meu irmão. Por que o nosso líder tem que ser culpado de tudo, meu irmão? Por que nós olhamos para o líder e dizemos: está ruim por causa dele? Está ruim por nossa causa. Está ruim porque Deus permitiu a nossa desgraça. Está ruim porque o nosso caráter precisa ser mudado. Está ruim porque Deus quer fazer você de novo. Está ruim porque Deus quer que você perceba o quantos erros você tem cometido aqui dentro. Para comer de conversa, todo domingo nós praticamos a idolatria. Só vimos se viermos o pastor X ou o pastor Y. Eu gosto do pastor X e não do Y. A palavra de Deus diz assim. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto dizendo: eu não sou nada, nem Apolo, nem Pedro é coisa alguma. Um planta, outro rega, outro colhe, mas é Deus quem dá o crescimento. Em outras palavras, ele está dizendo: tire o olho de nós, em nome de Jesus, tire o olhar de nós, olha para Deus. Mas não tem jeito, a gente quer olhar o homem, a gente quer culpar o homem, a gente quer achar um acusado, a gente quer dizer alguma coisa para ele, a gente quer ser infiel, a gente quer de alguma forma resolver nosso problema. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e dizer uma palavra para Deus: obrigado. Dó maior. Dó. Eu sei em quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Você pode levantar? Eu sei em quem tenho crido, também sei que Ele é poderoso para fazer muito mais por mim. Lá menor. Não vou murmurar, Sol. Não vou reclamar, Fá. Aleluia. E te adorar, Sol. Lá menor. Não vou murmurar, Sol. Não vou reclamar, Fá. Vou erguer as minhas mãos e te adorar. Levante sua mão. Eu confiarei. Dó maior. Eu confiarei. Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Você que está passando uma luta, doença ou qualquer outro impedimento, vem aqui à frente. Eu confiarei, Fá. Eu confiarei. Mi maior. Lá menor. Quando os homens não acreditarem, Sol. Quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Vem aqui, você que está atravessando alguma luta, e fala com Deus: Deus, por favor, fala comigo de alguma forma. Fala comigo de alguma forma. Uma vez um irmão me perguntou: como é que Deus fala, pastor? Porque eu nunca ouvi a voz dele. Eu vou dizer como Deus fala. Tem uma passagem bíblica que diz assim: os caminhos de Deus são perfeitos, a sua palavra é poder. Deus não fala com verbos, Deus fala com ações. Se eu bato na porta, ela se abre, é sim. Se ela se fecha, não. Se eu tento entrar por um caminho e ele impede, é não. Quando ele deixa eu passar, é sim. Se eu digo a ele uma frase e peço a sua concordância, ele abençoa, é sim. Ele não abençoa, é não. Então você que está aqui, vem um pouquinho mais para frente. Quem está lá pode vir aqui. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui hoje. Só sei que Deus falou no meu coração para eu estar aqui. Eu deixei a igreja que pastoreio, liguei para o rapaz e disse: assume a escola dominical. Assume a escola dominical. Aleluia. Deus vai te curar hoje. Mas não é apenas físico, isso é a decisão dele. Mas a tua alma precisa estar em fé. Você entende isso, querido? Você precisa crer. Só isso.
crer não é acreditar sem dúvida, crer é acreditar com dúvida. Mas nunca colocar Deus contra a parede. Fale com Deus agora. Senhor Deus de Israel, Deus vivo e poderoso, que ouve o clamor do teu povo e atende aquele que clama. Senhor Deus de Israel, que escolhe as pessoas conforme o teu coração. Tu és Deus sobre nossas vidas, e nós queremos aprender hoje a dizer: louvado seja o Senhor pela luta, louvado seja o Senhor pela dificuldade, louvado seja o Senhor pela adversidade, louvado seja o Senhor pelo desconhecimento da causa, louvado é o Senhor, porque bem-aventurados são aqueles que vivem dessa maneira. É o que diz a tua palavra: bem-aventurados os perseguidos, os incomodados, os que passam fome e necessidade por causa de mentiras que o inimigo levanta. Eu quero dizer ao Senhor essa manhã: Senhor Deus meu Todo-Poderoso, levanta-te e olha para nós, em nome de Jesus, amém. Você que se ajoelhou, fique de pé, coloque tua mão sobre o seu coração e diga comigo assim: Senhor meu Deus, eu quero não mais murmurar. Olha para mim, eu quero te dar um desafio, uma semana sem murmuração. Pode se voltar para o seu lugar. Pode se sentar, você que está aí. Eu já estou acabando também. Nós vamos ver mais um trechinho e eu volto com mais. É mais um trechinho porque o vídeo é curto mesmo. A gente não queria incomodar as pessoas com vídeo longo. Então, por favor, querido, pode soltar a segunda parte do vídeo. Eu descobri que existiam pessoas que declaravam amor, mas não sabiam o que estavam falando. Eu descobri pessoas que nunca falaram nada, mas sabiam amar como ninguém. Igrejas que o pastor de repente levanta o grupo para dar uma oferta, ele liga para mim e diz: olha, estou mandando uma oferta para você, mas eu não sei nem que igreja é essa. Não sei onde é, nunca visitei o pastor, nunca conversei com o pastor. Eu aprendi que existe um grupo de cristãos fazendo o que o cristianismo pede para ser feito. Durante a pandemia, eu fui desafiado a entrar nas redes sociais. As redes sociais geraram um grupo de estudantes, mas geraram um grupo maior, geraram um grupo de amigos. Se levantaram, fizeram um mutirão de oração por semana, nos Estados Unidos, na Espanha, na França, em Portugal. Enquanto eu estava vendo a oportunidade de ensinar a Bíblia para alguém, Deus estava vendo a oportunidade de transformar tudo isso numa bênção no momento da crise. Porque a gente, com dinheiro, a gente faz o pagamento de um exame, de um médico, mas com a presença dos amigos a gente passa tempos. E o que nos afasta não é a geografia. O que nos faz falta é a alma, é o espírito. É ter sentimento de afetividade, de carinho, é praticar a primeira expressão que podemos dizer de igreja. Então eu acredito muito que Deus se levantou, e Deus levantou muitas pessoas. Eu me senti guardado, eu me senti como alguém que está sendo zelado, cuidado por Deus. Eu comecei a perceber que Deus estava comigo. Deus mudou de figura para mim também dentro do meu coração. Isso tornou muito mais espetacular, muito mais próximo, muito mais amigo do que foi até hoje. Esses são desenhos que eu fiz, irmãos. Daquele dia em diante, eu tive a certeza de Deus não vai me deixar. É importante que você saiba que eu sou pastor evangélico ainda, prego o evangelho às pessoas, falo do amor de Deus e tratando de câncer. E Deus não deixou de me amar porque eu tive câncer. O amor de Deus não está firmado nessas coisas. O amor de Deus está firmado na eternidade. E eu tenho que mostrar que a minha vida tem que glorificar o Senhor. A minha doença tem que glorificar o Senhor. E a minha morte tem que glorificar o Senhor. E a minha dor pode também ajudar as pessoas, por que não? O Israel trouxe para mim esse presente maravilhoso que ele fez. Me fala de força, de resiliência, de coragem.
Eu acho que isso é tão digno de mostrar e trazer essa força para aqueles que estão vivendo algo parecido. É de uma grandeza tão especial. E essas são as oportunidades que a vida nos traz, de fazer e receber. E me falou muitas coisas de Deus. No momento que eu cuido, eu sou cuidada. Descansou. E nós vamos recuperar. Por um momento ele esqueceu um pouco a dor dele e querer cuidar da dor do outro. É todo esse projeto que ele vem fazendo para poder ajudar outros pacientes que estão passando pelo câncer e às vezes não têm esse suporte, às vezes estão perdidos. E mesmo eles estando em um momento de fragilidade, ele encontrou força e fé para ajudar essas pessoas. Com toda a bagagem que ele tinha, que ele foi aos poucos se livrando dela, do medo, da desconfiança e de não acreditar que foi construindo isso aí, a caminhada muito parada pela família, pelos os recursos que ele tem de fé e os recursos artísticos também que ajudaram ele a dar vazão ao que ele foi sentindo. São os meus pais. A gente se confere e pesa muito certeza que tinha coisas que a gente achava que sabia. Então, eu digo que a gente sai mais aberto para a vida. E essa noção da gente ter esperança em algo que a gente só recebe. A gente faz, a gente constrói, perseguir essa possibilidade, com dignidade, algo que a gente nunca deve largar. A gente nunca deve desistir. A vitória chegou, irmãos. Eu falo, o meu filho está curado. Você sabe como é que a gente? O meu filho está curado. E a cabeça da gente fica sem ar. E quando eu vi o meu filho que fez a última quimio, aquilo me deu uma emoção muito grande. Eu comecei a agradecer a Deus e pedir perdão a Deus por eu não duvidei, mas eu vacilei. Não duvidei. O Israel vivou, reviveu. E ele viveu isso. Eu costumo falar que ele é muito, Deus é muito amigo dele, ele é muito amigo de Deus. Ele na palavra. Assim, a gente fica sem palavras para escrever o que é o que Deus fez no viver e como ele se deixou segurado diante dessa situação. Existe um brilho diferente no olhar dele. E eu acho que esse é um ponto que só quem é muito próximo consegue perceber. O meu aniversário foi dia 23 de fevereiro e eu disse para Deus, o único presente que eu tenho do Senhor hoje é a cura do meu filho. Então é gratidão que eu tenho por Deus, pela fidelidade, pela bondade, pelo presente que hoje eu entendo que Ele me entregando. Está acabando, viu, irmãos? Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência tanto em tortura como de fome. Assim, em abundância como em escassez. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe que essas doenças que a gente descobriu para fazer a coisa certa? Passar pelo vale da sombra da morte, para você entender que o Senhor espera que você saiba viver. E eu descobri o seguinte: o centro da minha vida hoje é Deus. Ali ao lado estão as pessoas que têm valor para mim, que valem, que são importantes. E depois, na periferia de tudo isso, eu vou organizar a minha vida. Então eu também estou diminuindo o meu trabalho, para que o meu trabalho tenha mais qualidade. Eu estava muito preocupado com o conteúdo. Quando eu não produzia, eu dizia, não fiz nada hoje.
Mas agora, se eu tiver um tempo com qualidade, com minha esposa, meus filhos, um tempo com a família, ver meu pai e minha mãe, aproveitar meus irmãos, depois eu vejo o tempo que eu posso fazer as outras coisas. Pense também nisso. Quem precisa da sua prioridade? E a gente tem que escolher aqui um valor de importância e prioridade nossa. É isso. O câncer me ensinou a ser sábio. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Aplauda o Senhor, continue aplaudindo, é a Ele. É a Ele. Eu quero dizer algumas coisas aqui. Primeiro, você tem um Deus que é todo-poderoso. Isso significa que você e Deus são maioria. Não espere muitos aliados. Seja somente você aliado de Deus. Se você for aliado de Deus, você venceu. Segunda coisa, não pense na derrota até que Deus diga que você perdeu. Porque onde você põe ponto final, Deus põe vírgula. Mas eu tenho uma outra mensagem para você. Preste atenção, Pastor Vinícius. Tente fazer alguma coisa para Deus e você vai descobrir que o diabo existe. Prossiga tentando e você vai descobrir que o inferno existe. Persevere um pouco mais e você vai descobrir que Deus existe. E Ele é maior que o diabo e que o inferno juntos. E você ao lado dele é vencedor. Então eu quero agora orar por você que está triste, está amargurado. Está pensando, Senhor, o que a minha vida significa? Não faz o menor sentido. Eu quero orar por você. Por você que também... Tem gente que não sente tristeza, mas ele fica anestesiado. Então eu quero orar por você que não está sentindo coisa alguma, mas a vida não faz o menor sentido. Leve tua mão ao teu coração. Daquele dia em diante, Pastor Vinícius, feche seus olhos. Deus começou a falar comigo de uma maneira tão especial, pastor. Eu comecei a ver coisas, e ver pessoas, e ver situações. Como eu vi o Senhor hoje. Na realidade, na semana retrasada, eu já tinha sido isso. Liguei para o Ravani e disse, eu vou ver seu pai. E hoje não tinha jeito, eu tinha que ver meu pai. Você é um grande amigo. Um grande amigo. Feche teus olhos. Te amo, Deus. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. Se Deus mexeu com você hoje, vem aqui à frente, vamos fazer a última oração. És fiel em todo tempo. Vem aqui, eu quero orar por você. Em todo tempo tu és tão. E todo fôlego que tem, eu cantarei. Eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz. Fale com Ele, não comigo. Aleluia. Na escuridão. O que Ele é? Eu sei que és meu Pai. Que amigo é. Eu vivo na vontade de Deus. Você pode dizer bem alto agora? És fiel, vai. És fiel em todo tempo. Em todo tempo és fiel. Em todo tempo tu és tão, tão bom. E todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade
de Deus. Levante as duas mãos para o céu e diga isso de novo. És fiel. Oh, ela mais seri canta la masuri anda mais. Hey, ela machê. Hey, ela machê. Tão bom e todo fôlego que tem. Eu vi a bondade de Deus. Você que veio aqui à frente, que está incomodado, que está chateado, que está triste, está enfrentando uma luta muito grande, está doente, está com algum problema na família, você agora vai orar a Deus a seguinte oração: Tu és Deus e eu te glorifico. Grande é o Senhor e não há outro. Tu és o único Deus. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tu és o único Deus. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo. Deus vivo e poderoso é o Senhor. Não há outro Deus além de Ti. Bendito é o Teu nome. Onipresente, onisciente, onipotente, eterno, imutável. Grande eu sou, Senhor, que me escolheu, que escolheu a cada um de nós, que nos dá tarefas diárias, que espera da nossa sinceridade. Senhor Deus, que apostou tudo colocando o Teu Filho na cruz do Calvário. Deus que nos mostra o caminho, que anda conosco, segura a nossa mão. O grande eu sou, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aquele que é, era e há de vir. Ó Senhor, é o Teu nome que louvamos nessa manhã e dizemos ao Senhor: muito obrigado pela Tua confiança, obrigado pelo Senhor esperar de nós aquilo que sequer sabemos que podemos viver. O Senhor é o único Deus. Mas uma coisa só eu peço a esses irmãos, ó Deus, por eles, que eles ao final de suas lutas, eles possam dizer: glorificado foi o Senhor. Senhor, que ao final de suas lutas eles sejam fiéis, de tal forma que não sintam vergonha alguma de dizer ao Senhor que eles resistiram. Pai, dá um espírito de resiliência a esse povo, dá um espírito de perseverança a esse povo. Não permita que eles sejam tocados, em o nome de Jesus. Você que está aqui à frente, levante sua mão bem alta. Aleluias. Santo Deus de Israel. Pode chorar, filho. Você quer chorar, pode chorar alto. É o lugar certo de chorar, é aqui. Deus vivo. Vamos aplaudir esse Deus. Pastor Vinícius. Aleluia. Podemos voltar para o lugar, queridos? Tiago. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, todo fôlego que vem, a bondade de Deus. Graças a Deus, amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor nesse momento. Aleluia. Podemos assentar, vou terminar o culto agora em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de estar com o nosso amado. Uma palavra, um testemunho maravilhoso que a gente aprende, né? Algumas coisas que o pastor Israel foi falando, eu tento bater na tecla aqui com vocês, e é bom quando você vê alguém falar e confirma
Sabe uma coisa que trava a bênção de Deus na vida da gente? É murmuração, né? Murmurar. E como nossa geração murmura, reclama, qualquer coisa está reclamando. Esses dias eu falei sobre isso. Não murmura, gente. Não murmura. Não reclama. Para de murmurar. Para de ficar reclamando de tudo. E o Israel vem e no final fala exatamente sobre isso. E até fez um propósito aí, né? 1 semana sem murmurar. Está chovendo? És fiel em todo o tempo. O sol esquentou? Amém. Aconteceu isso? Não, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu li um livrinho uma vez e fiz uma série de mensagens sobre ele. E ele falava, um dos pontos foi: não se defenda. Nunca se defenda. Deixa para a pessoa. Não se justifique. A palavra diz em Romanos que justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então é o Senhor quem te justifica. Quando você aprende a não ficar se defendendo, você para de murmurar. Não murmura. Não justifica. Não se defenda. Quer falar, interpretou do jeito que você quis, tá bom. Fique em paz. Se está sendo bom para você, mesmo que está me arrebentando, mas tá bom então. Se você está rindo, tá ótimo. Você ficando feliz, eu estou feliz. Coloque isso no seu coração essa semana. Não murmura. Não murmura. A língua vai coçar, sabe, irmã? Coçar para murmurar. Não vou murmurar. Tá bom. Essa frase minha você vai saber quando eu falar ela perto de você. Tá tudo bem. Na verdade não está bem coisa nenhuma. Está igual a mulher com o menino morto lá em cima. Mas eu não falo. Eu sempre falo, tá tudo bem. Tá ótimo. Tá tudo sob controle. Não do meu, né? O controle do Senhor. Tá tudo bem. Ouvindo o pastor falar, eu fiquei pensando na morte. Eu penso muito na morte. Acho que pensar na morte é bom, né? Quando você vê que seu pé está... Aí você fala, gente, eu morro mesmo. Mas não é que eu morro, né? Não é que tudo acaba mesmo? Não é que o carro não vale nada mesmo, né? Não é que minha opinião, minha reputação não vale nada? Deixa eu voltar aqui para trás, né? Tirar o pé daqui. Essa semana é uma semana de não murmurar, então, amém? Coçou, você fala, não, está tudo bem. Está no controle do Senhor. Não vou murmurar. Ah, está ruim. Ah, isso. Ah, o sol. Ah, esse serviço. Ah, tem que fazer isso. Ah, tem que fazer esse relatório. Ah, tem que limpar aqui dali. Ah, tem que lavar de novo essas vasilhas. Ah, o menino vomitou na casa. Ah, o cachorro fez cocô no lugar errado. A gente reclama de tudo. De tudo a gente arruma um jeitinho para reclamar. E o deserto é do tamanho da língua da gente. Quanto mais a língua é grande, mais a luta é grande, né? Então não reclama. Não reclama. Está tudo bem. Jesus na cruz é lindo, né? Indo para a cruz é lindo demais o que ele ensina. Você sabe que ele está sendo acusado de ser malfeitor, né? De ser um usurpador do trono. És rei. Não sei o que está dizendo. Mas nada você vai falar na sua defesa. Mas você sabe que eu tenho poder sobre você. Mas nenhum poder teria se do alto não fosse te dado. Mas quantas palavras eles estão dizendo, você não vai defender em nada. Estão te acusando você de querer destruir o templo e reconstruir em 3 dias.
E aí cumpriu direitinho aquela profecia. Como ovelha muda, ele foi levado diante dos seus acusadores. Ele não abriu a boca. Ele não disse assim: nossa, pai, mas fiz tudo certinho, né? Não, calado. Está tudo bem. Está ótimo. Que essa semana seja uma semana abençoada na sua vida. Que a gente remoa essa palavra que o pastor falou com a gente hoje, a semana toda. Vamos ficar de pé para a gente finalizar? Antes que a gente quebra o voto, né? Mas não vai terminar não. Assim começa a quebrar o voto. Irmãos, eu não reclamo, irmãos. Eu não reclamo. Esses dias eu, indo para a escola, parei, fui passar debaixo de uma árvore. Aí tinha um pombo com diarreia lá na árvore. Eu com o uniforme todo arrumadinho para ir dar aula. O pombo mirou bem eu e evacuou em mim. Tinha tudo, branco, coisinha cinza, sementinha que não diluiu. Aí que trem quente em mim. Mas que diabo é isso? O pombo, rapaz, se aliviou, né? Não posso reclamar não, tá tudo bem. Diz que dá dinheiro, né? Com um pouco vai que né, psicólogo, vai que esse trem é dinheiro que está vindo aí, né? Até que eu ganhei uma oferta essa semana. Olha, esse trem funciona mesmo. Foi na semana que eu ganhei uma oferta com uma abençoada que me abençoou mesmo, e foi de Deus. Olha aí, rapaz. Já fico caçando um pombo para esse. Eu fui lá no banheiro, entrei com a mãozinha assim para ninguém ver que eu estava sujo de fezes, de pombo. Fui lá, lavei. E quanto mais você esfrega aquela coisa branca, ela é pastosa, ela entra no tecido. Limpei, tá bom. Dei minha aula fedendo cocô de pombo 5 horários, mas tá tudo bem. Não reclama, aprende isso, pelo amor de Deus. Para de reclamar, gente, para de reclamar. Erga suas mãos aos céus. Senhor, nós ouvimos um testemunho maravilhoso. Com o pastor Israel a gente aprende tanta coisa. Se ele ficar aqui sentadinho, caladinho, a gente já aprende. Quando ele fala, então, é poderoso demais. O Senhor tem um negócio com ele. O Senhor usa esse homem para falar com a gente. Eu reconheço e te dou glória por causa disso. Muito obrigado porque eu não leio sobre o pastor Israel, sobre o pastor Israel. Eu não estou lendo num livro sobre a história desse homem. Eu estou vivendo com ele, eu estou vendo, sou contemporâneo dele. Eu conheci, eu vi. E é bom isso. Muito obrigado porque a gente é amigo, porque ele vem aqui e abençoa meu povo. Muito obrigado pela vida dele. Que nossa igreja, que a minha vida também possa, de certa forma, agregar algo de valor na vida do pastor Israel. Muito obrigado por cada irmão que está aqui nessa manhã. Muito obrigado pela vida da Magda, que conduziu o louvor aqui hoje, hinos que fizeram história e ainda fazem história nas nossas vidas. Muito obrigado pelas irmãs que cozinharam ali, fizeram algo para vender, para ajudar o departamento. Muito obrigado pela equipe que ontem trabalhou aqui nos casais. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Orando eu lembrei da Litele. Litele, vem cá, por favor, pode vir. Muito obrigado pela vida da Litele, que está cuidando das mulheres e vai dar um aviso para as mulheres, um aviso importantíssimo. Igreja, graça e paz. Eu vou falar rapidinho então, como diz o pastor, para não pecar, né? Propósito que a gente é, né? Não murmurar. Nosso encontro de mulheres, o segundo encontro de mulheres, vai acontecer agora no próximo sábado. Primeiro, eu queria contar com a igreja, com a oração das mulheres, dos homens, para que abençoe esse encontro, porque não é um evento para brincar, divertir, é um evento para buscar a Deus. E nosso tema desse ano é buscar o Senhor enquanto se pode achar. Despertar, é tempo de buscar a Deus. Então eu queria dizer também que temos 2 vagas.
A gente sabe que acontece alguns imprevistos, então temos 2 vagas disponíveis. Procurar eu ou Danúbia até quarta-feira no máximo, para poder estar indo com a gente, tá bom? E aí, para a gente fechar todas essas 50 vagas, né, que já estavam e que agora nós estamos tendo. Então, que o Senhor abençoe cada um, toque no coração aí de quem estiver precisando. Esse é um tempo que eu preciso, eu e o Senhor, porque vai ser um tempo nosso com o nosso Deus, para o Senhor nos despertar para buscá-lo, porque é tempo de buscar a Deus. Então, eu quero dizer, tem 2 vagas, amém? Disponíveis. Glória a Deus. Ô, Litele, e pode ser gente que não é da igreja também, no caso, ou parente de alguém, né? Convidam uma mulher, uma amiga, né, para estar. Pode ser que não seja da igreja. Erga suas mãos, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja sobre a sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana desenrolada, que tudo que o diabo preparou para a sua vida seja desfeito e lançado por terra, e que o Senhor seja glorificado na sua vida, viu? Em nome do Senhor Jesus. Eu sempre peço para cumprimentar, mas vamos só passar aí, porque se todo mundo abraçar e tal, né? Vamos, ô pastor, beijo, né? Deus abençoe a vida dos irmãos.